Olá pessoal, estamos aqui no uma discussão de um conteúdo da Team Six Brasil Ensino à Distância. Nós vamos falar um pouquinho sobre entrevista e levando em consideração o curso de formação e capacitação e requalificação dos agentes de segurança do Poder Judiciário Federal. E a disciplina que nós vamos discutir aqui um pouquinho é entrevista. Técnicas de entrevista na atividade de segurança. Primeiramente, vamos entender um pouquinho o que é uma entrevista. O senso comum pensa que uma entrevista é uma conversação relativamente formal, com o propósito de obter informações. E aí a gente começa a entender assim, a entrevista é uma conversa? Sim. Uma relativamente formal? Sim. Mas o que impede de ela ser somente uma conversação é que ela tem que ter um propósito definido. Então nós vamos fazer uma entrevista, depende de uma demanda da organização. No caso de vocês do Poder Judiciário Federal, houve uma demanda e vocês terão que fazer uma entrevista. Então, dentro dessa entrevista, dentro dessa demanda, temos que ter o quê? Uma conversação? Sim, com um propósito definido. E diante disso, nós começamos a entender o quê? Quem é o entrevistador? Quem é o entrevistador? Hoje, todo e qualquer profissional envolvido em segurança, sendo ela pública ou privada, tem a necessidade de estar capacitado para realizar diversas atividades, entre elas, destacamos uma entrevista. Só que a entrevista não pode ser comparada com a simples conversação. Por quê? Porque ele tem que ter começo, meio e fim, ele tem que ter um planejamento disso, e é dessa forma que nós começamos a falar. Quem é a pessoa responsável em conduzir uma entrevista? Como que chamamos? É ele, o entrevistador. E dentro disso, o que ele faz? Qual que é o papel principal do entrevistador? A busca da verdade. Então, mas ele só vai conseguir buscar essa verdade através de evidências. E não dá mais para falar. Chega em um determinado ponto, quando vai se fazer uma entrevista, que você não pode falar, eu acho. Porque quando você expressa, eu acho, é que você não tem evidências, você não tem certeza do que você está falando. O entrevistador precisa mensurar muito bem isso. Então, o entrevistador ele tem que ter uma estratégia. Como ele vai fazer aquilo? Ele tem que ter a técnica, a estratégia. E dentro dessa estratégia, ele tem que traçar um plano de ação. Como eu vou fazer? Ele tem que traçar o que nós falamos na área de auditoria, o que nós falamos na área de investigativa, na área de entrevista. Ele tem que criar uma trilha. Ele tem que criar uma trilha para que ele possa, sim, seguir e conduzir a entrevista dele, que é a conversação com um objetivo definido. E aí, na verdade, a gente começa a pensar assim, dentro dessa estratégia, nós começamos a pensar que nós temos, na verdade, 5 pontos que chamam a nossa atenção dentro da nossa estratégia. Primeiro, é a preparação. Segundo, a apresentação. Terceiro, é o rapport, a empatia, a confiança. Quarto, saber elaborar uma pergunta. E 5, temos aí que ouvir. Então, diante dessa estratégia, como ela é de extrema importância, eu vou esmiuçá-las junto com vocês. Deixando claro que todo o conteúdo falado aqui, ele é de extrema importância, porém, vocês serão submetidos a uma avaliação e todo o material da avaliação está no caderno de estudo, ok?
Então vamos lá, começamos com a preparação. A preparação, nós dizemos ser aí a seleção de quem será entrevistado. E depois, eu tenho diante de uma pessoa, eu começo a fazer essa análise como que é essa pessoa, então eu tenho que ter o quê? O lugar aonde ouvir melhor essa pessoa, ou que seja, o local. Então eu tenho que fazer a escolha correta do local. O entrevistador tenha um preparo adequado, ou seja, eu não posso deixar uma pessoa fazer entrevista que não tenha o conhecimento sobre isso. Eu tenho que, aquela pessoa, ela tem que estar acostumada, ela tem que fazer isso. Eu não posso pegar ninguém ad hoc para fazer isso. Na falta do principal, eu pego lá uma outra pessoa para fazer isso. Então, agir de forma ad hoc não é aceitável. Quem está sendo entrevistado? Eu tenho que ter noção disso. Quem é? É a vítima? Como que essa pessoa é? Qual o estado psicológico dela? Então eu tenho que tomar muito cuidado. E aí, dentro da minha trilha de entrevista, dentro do meu estratégia da minha entrevista, eu tenho que ter interesse no que ele pode informar. Então, quais são as informações que ele tem? Então, tudo isso eu faço quando? Na minha preparação. E aí, eu preparei isso, eu tenho já isso em mente, como que eu vou seguir, como eu vou me adequar. Eu não posso deixar todo esse preparo ir de água abaixo. Como assim, Johnny, de água abaixo? Na hora da apresentação, ser uma pessoa arrogante, prepotente, não. Eu tenho que ter respeito à dignidade humana. Então, aquela pessoa que está sendo entrevistada ali, eu tenho que, primeiro, fazer com que ela entenda que eu estou fazendo o meu trabalho e quero fazer da melhor forma possível, cumprindo uma determinação da minha instituição. Então, por educação, quando eu estiver na posição de entrevistador, eu faço uma apresentação formal. Meu nome é fulano de tal, eu atuo em tal departamento, está havendo uma situação onde gerou essa entrevista e explica. E aí você fala o seu cargo sem deixar que seja assim, mostrando superioridade ou até mesmo tentando intimidar. Porque às vezes você não tentou fazer isso, mas a forma de como você se apresentou, e aí você bloqueia tudo. Aí você não vai ter aquela interação de quem está te dando entrevista, ou seja, do entrevistado. Né? Qual que é o objetivo? Explica o objetivo da entrevista. Faz parte. A pessoa tem que estar sabendo. Na verdade, ela já sabe por que ela está lá. Então, você explica. Isso faz parte do trabalho. E o tom de conversa. Essa influência cultural com o tom de conversa, ela é de extrema importância. Então, evite, em algum momento, de fazer algum tom ameaçador. E aí nós vamos para o item da confiança do repórter, da empatia. E aí, a empatia é você estar no lugar do outro. Mas eu não posso deixar isso interferir no sistema de entrevista. Mas você tenta ser empático. O entrosamento e a harmonia entre duas pessoas é aquilo que nós estávamos falando. Você tem que tratar a pessoa com dignidade, com respeito, para que você consiga fazer isso. Porque você tendo esse entrosamento, essa harmonia, você terá bons resultados. Confiança entre as partes. Olha, eu tenho que fazer isso por causa disto. Então você explica o seu posicionamento, por que você está fazendo determinadas coisas, porque você vai mostrar para a pessoa que está sendo entrevistada que você está sendo um entrevistador dentro das conformidades, dentro dos procedimentos e respeitando a pessoa que ali está.
As perguntas elas têm que ser formalizadas. O entrevistador ele já tem que chegar ali com um checklist de perguntas feitas, que nós chamamos de trilha de pesquisa, de trilha de entrevista. E a forma de como você expressa essa pergunta é muito importante. Outra coisa, porque você, quando prepara as suas questões, você deve evitar questões fechadas. Porque se você faz uma questão fechada, o que vai acontecer? Ela vai surgir para você como? Um sim ou não. Então, é viável que você faça perguntas abertas e deixe a pessoa informar sobre o ocorrido, tudo o que ela sabe. Mesmo que naquele momento você não perguntou aquilo, mas deixe ela informar. Faça as suas anotações para que você possa, amanhã ou depois, ou em uma outra situação, você começar a encaixar as informações. E quando eu falo de dinâmica referente às perguntas, uma pergunta ela tem que ir encaixando na outra. Ou até mesmo você deve estar sempre fazendo anotações e estando de uma forma prestando muita atenção, que de repente o que ela falou para você, a pessoa como entrevistada, o que ela falou, pode surgir uma outra pergunta para ti. E aí você vai linkando com as perguntas que você já possui. Usar a conversa é muito importante, porque você deixa o ambiente descontraído e você deixa a pessoa que está falando muito à vontade, que está sendo entrevistada. Porém, essa dinâmica pode fazer com que você saia e perca o seu foco. Agora, gente, o que é muito importante mesmo, é justamente o que? O saber ouvir. Porque tem muitos entrevistadores que eles falam, eles fazem tantas perguntas que mal dá para o entrevistado responder a primeira, ele já está na quarta. Então, gente, o que eu peço para vocês é saber ouvir. A habilidade do entrevistador em ouvir é muito importante. Como eu havia dito, então tem entrevistador que fala mais que entrevistado. E o entrevistador ele tem que ouvir. Ele dá o start da pergunta e vai ouvindo. Outra coisa também, quando nós falamos em grande quantidade de perguntas, ter várias perguntas, sim, é importante, mas você tem que ver a relevância dessa pergunta. Se é que essa pergunta realmente vai dar indícios ou vai te dar informes para a elaboração do teu relatório. Ok? Outra coisa também que é muito, hoje, é muito importante, porque o entrevistador, ele tem que deixar o entrevistado falar sem interrupções. Por quê? O entrevistado está começando a falar e você começa a interromper, ele perde o raciocínio. Então, uma sugestão que eu digo para ti quando eu, nas minhas entrevistas ou nas minhas oitivas que eu faço e eu vou ouvir uma pessoa, você deixa ele falar e vai fazendo as suas anotações. Então, você pode começar de um bate-papo informal ali, fazendo as suas anotações, mas deixe ele falar. Deixa ele se comunicar. E aí você faz as anotações. Depois que ele terminou de falar, aí você retorna falando, olha, eu fiz algumas anotações, eu queria confirmar com você se é isso mesmo que eu escrevi aqui.
e você volta conversando com ele, e aí você não perde, ok? E aí a gente deixa muito um lembrete aqui para vocês. Às vezes, em determinados momentos, é mais importante você ouvir do que questionar. Então, diante disso, preste bem atenção. Durante uma entrevista, use uma técnica da conversa informal, anotando tudo que ele tem para falar. Pega a sua trilha de conduta dentro de uma entrevista e você começa a fazer os questionamentos, porém, só faça um questionamento após o entrevistado ter terminado de responder, ok? E aí eu tenho um fluxograma de uma entrevista, que é simples. Eu tenho o foco da entrevista, ela desce todas essas fases que eu mostrei para vocês, e seguindo essas fases, você vai ter o quê? Sucesso na entrevista. Ok, vamos lá então, entrevistado. Quem pode ser um entrevistado? Dentro do processo de entrevista, o entrevistado pode ser qualquer pessoa que possa colaborar com informações sobre o objeto-alvo da entrevista. Então, toda e qualquer pessoa pode colaborar com a entrevista. Ela pode colaborar e aí nós colocamos ela na função e no status de entrevistado. E técnicas de aproximação. Então, quando falamos em técnica de aproximação, nós temos que entender que temos que criar um ambiente de respeito e confiança. É a mesma coisa que eu falei lá atrás na empatia. Você tem que explicar ao entrevistado como será a sistemática da entrevista. Então, entendeu? Porque a pessoa, quando ela já sabe o que ela vai fazer, porque tem muitas pessoas que não sabem o que é uma entrevista. Então você vai falar, olha, você vai sentar aqui, nós vamos fazer aqui, você vai me contar a história do que aconteceu. Diante da história eu vou fazer algumas anotações e depois eu quero que você me repita como foi feito, tudo novamente para eu aí formalizar e tiver alguma dúvida, aí eu vou sanar a dúvida. Não vou te interromper, você pode falar e eu vou fazer as minhas anotações. E aí, na hora que eu tiver no segundo momento, vou pedir para você reportar tudo novamente. E aí eu vou fazendo as interrupções, porque aí eu já tenho detalhes para a gente poder fazer o melhor da sua entrevista. E isso faz com que caia a tensão. Então você deixa a pessoa descontraída, a pessoa calma, oferece uma água, um café. Se você tiver na sua repartição, oferece uma água. E outra, a água, quando você faz ingesta de água, fisiologicamente, ela tende a fazer o quê? A minimizar a tensão. Então, essa forma que eu falei para vocês, mais oferecendo uma água ou até mesmo um café, você vai fazer com que a pessoa se sinta mais, com menos tensão. E aí nós temos o status da pessoa suspeita ou autor. E aí é onde temos que fazer o quê? Deixar esse entrevistado com status de suspeito ou acusado ou o próprio autor por último. Por quê? Porque você vai conseguir fazer a coleta de informações. Porque essas coletas de informações das outras pessoas vai nortear o entrevistador quando ele estiver gerando a trilha de questões dele. Quando ele vai girar tudo aquilo que ele está fazendo, quando ele vai fazer a estratégia de pergunta dele, ele vai se sair muito melhor. E aí a existência de indício diz que realmente a pessoa é suspeita. Cuidado. Cuidado por quê? Porque a pessoa está preparada, pois a pessoa irá dissimular ou emitir informações com o intuito de dificultar a coleta de informações. O que vem a ser isso? Ela vai
esconder determinadas informações, determinados itens que ela pensa que pode evidenciar que ela que fez aquilo. Então, ela pode dificultar a coleta de informações. Então, nesse momento, o entrevistador tem que tomar muito cuidado. A confissão. Confissão é o ato de confessar, revelar diante de testemunha um ato censurável que cometeu. Quem fala isso? É um dicionário, Oxford. E aí, nós temos aqui também a manifestação de uma pessoa com a finalidade de assumir a participação na prática de uma ação que foi contra procedimentos de uma determinada organização. De repente, uma ação que gera uma sindicância não foi um crime. Ele pode ter sido uma quebra de procedimento de uma empresa. Então, vai fazer essa entrevista, vai fazer essa sindicância para mensurar o que pode ser feito para melhorar. Entendeu? Então, são essas coisas que nós temos que tomar o cuidado. Então, já falamos aí das pessoas. E a vítima? O que é vítima? É quem sofre algum dano ou prejuízo. Então, essa geralmente eu dou como sugestão para vocês de realizar essa entrevista logo de cara. Desculpa o termo, logo primeiro. Se você conseguir colocar numa ordem cronológica, em uma ordem de importância, primeiro é a vítima, depois testemunha e depois, por último, você vai colocar aí as pessoas que têm o status de acusado, ou suspeito, ou autor. Mas por que eu falo isso? Porque tudo isso você vai fazer o quê? Você vai criar informações na sua trilha de entrevista. Ok? Com a vítima, nós temos que tomar também alguns cuidados. Por quê? Dos detalhes cultural, a influência cultural. De repente aconteceu alguma coisa, o foco dessa sindicância, ele é um foco de impacto cultural que as pessoas não vão falar. Ou, pelo contrário, elas podem até omitir detalhes para fazer o quê? Fazer justiça com as próprias mãos. Entendeu? Então, na vítima, você tem que tomar alguns cuidados. Você não pode deixar o entrevistador, não pode deixar a emoção tomar conta da razão. Então, eu dou como sugestão, cuidado com os detalhes culturais. Já a testemunha é a pessoa que viu alguma coisa ou é chamada para informar aquilo que viu ou ouviu. Então, a testemunha, ela tem que ser informada do que vai acontecer, você entendeu? E eu vou mais além. Ela, dentro das informações que ela vai prestar, temos que tomar muito cuidado pela inconsistência ou contraditórias. Então, vamos explicar mais ou menos isso. Ela está falando coisas que não tem sentido. Ou que ela já falou no primeiro momento, no segundo ela já entra numa contraditória. Então, você tem que esclarecer a ela, para ela pensar no discurso dela, o que ela realmente está desejando falar. Por quê? Porque de repente ela está querendo ludibriar, ou está querendo fazer alguma coisa que não está sendo condizente com a realidade dos fatos. O informante. Em determinados momentos não poderá deixar de aparecer. Na verdade, ele não pode aparecer e ele traz a informação. Então, que na verdade, o informante ele traz itens que nós não chamamos de informação. Eles trazem informes que o entrevistador vai trabalhar nisso e vai colocar na sua trilha de entrevista. Ele vai colocar na sua trilha de entrevista para ele fazer o quê? Transformar isso em informação.
Então, geralmente o informante ele não aparece, ele tem que ser... tudo que ele fala, o entrevistador vai ter e tratar como informe, e aí após desse informe, o entrevistador vai transformar em informação. E aí temos aqui os tipos de entrevista. Então temos a de natureza formal e informal. Formal é aquela que nós já sabemos, vamos conversando sem objetivo nenhum. A formal, quando nós já temos, sim, um objetivo, já está delimitado. E tipos de entrevista e tipos de local. Eu tenho a entrevista em campo e tenho a entrevista em departamento. A entrevista em campo, realmente no local dos fatos, onde foi que aconteceu e você sai fazendo a entrevista. E no departamento é numa sala destinada à sala de entrevista, onde você tem mesas, cadeiras, ok? Os aspectos ambientais. A organização semelhante, quando a gente fala em aspecto ambiental, é mais ou menos o local aonde vai fazer uma entrevista que não é em departamento, que não é em local de crime, é num departamento. Então a organização ela é semelhante ao ambiente das instalações de escritório, ou seja, de ambiente administrativo. Tudo isso possuindo uma mesa, algumas cadeiras e tendo assim uma interligação a uma sala de observação, a qual tem um vidro espelhado sem decorações, por quê? Para que não possa distrair e por enfim um isolamento acústico. E nós temos também a sala de entrevista. A dimensão da sala não poderá ser ou apertada ou demais, você entendeu? Pequena ou apertada demais, pois torna um ambiente mais evasivo e menos colaborador. Bem como a primazia pela limpeza, asseio dessa forma, haverá um ambiente com uma privacidade favorável à participação do entrevistado, quando esse ficará mais seguro em prestar suas declarações. Então eu digo para vocês o seguinte, na verdade, a sala ela tem que ser uma sala arejada, limpa, uma cadeira confortável, porque você vai ficar numa entrevista, não vai ser 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Uma mesa para que possa apoiar os braços e você fazer algumas leituras corporais, você entendeu? Então, a mesa, ou melhor, a sala muito apertada, ela não tem ventilação. Então, são esses itens que nós damos aí como uma sugestão para vocês. E aí nós falamos aqui de fase de entrevista. Planejamento, primeiramente, é da entrevista. Segundo, a execução da entrevista. E terceiro, a análise da entrevista. E nessas fases, o que eu posso fazer e digo para vocês que nós podemos fazer. No planejamento da entrevista, já comecei a falar para vocês sobre a trilha, já falamos sobre coleta, já falamos como vai buscar informações. A execução da entrevista, comentamos com vocês sobre a forma de abordar a quem vai ser entrevistado, a forma de você elaborar as perguntas, ouvir bastante. E a análise da entrevista é justamente tudo que você relatou, que você fez as anotações, que você vai relatar. E aí nós temos N técnicas para fazer uma entrevista, como já foi falado. Então eu tenho a técnica natural, a técnica objetiva, a técnica que você começa a induzir a pessoa para a pessoa tentar dizer aquilo que você quer ver ouvir, a técnica de contradição, de comoção, inversão de culpa e técnicas psicológicas. Então, todas essas técnicas elas estão esmiuçadas no caderno de estudo de vocês. Prestem bem atenção, porque esse conteúdo é muito rico e você tem que dominar todo esse conteúdo. Por quê? Porque caso você vá fazer alguma entrevista, dependendo do feedback que você tem
do seu entrevistado, você usa determinadas técnicas. E aí vamos falar um pouquinho sobre linguagem corporal. Então, o gesto e o comportamento. Quando você começa a analisar o gesto e o comportamento, você começa a fazer o que? Interpretar. Então, você começa a interpretar o que? O sucesso na busca do seu objetivo. Se você percebe gestos da pessoa, não olha nos seus olhos, a pessoa está com a mão mexendo muitas mãos. Então, todos esses comportamentos, você começa a interpretar isso, e aí você começa a entender que isso vai te levar no sucesso do quê? Da busca do seu objetivo. Perfeito? E aí nós temos aqui, como interpretar? Interpretar por gestos e comportamento. O que não foi dito por palavras, o entrevistador, o investigador, que tiver a capacidade de interpretar a linguagem corporal, ele pode ter um sucesso maior. Por quê? Porque ele vai entender que de repente a pessoa está olhando para cima, está olhando para baixo, está com os braços cruzados, não está meio arredio. Então, tudo isso ele pode, usando aquelas outras técnicas que eu já falei para você, ter um sucesso na entrevista. E aí a gente começa a concluir. O assunto entrevista, ele não se esgota por aqui. Pois, com o passar do tempo, os profissionais que atuam na segurança pública e privada devem constantemente buscar conhecimento, gente. Então, tudo que nós falamos aqui, nós demos um start para que você possa, até devido à carga horária, é um start para você buscar mais conhecimentos. Porque aquele que gosta da entrevista, com certeza ele vai buscar mais. Então, é o que eu falo para vocês. Hoje a entrevista, ela, até para você, não é só qual que é o objetivo, mas o professor, o senhor está falando em entrevista, tá, você tem um perfil de um profissional que você quer trabalhar, que você precisa. Você vai colocar esse perfil na trilha. Então, olha só que a entrevista, ela não é só para apurar alguma coisa que fugiu e quebrou do procedimento. Não, a entrevista você usa hoje para você traçar um perfil do seu operador, um perfil do profissional que vai atuar com você. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado e coloco-me à disposição, bem como a Team Six Brasil, para fazer qualquer dúvida que vocês tenham, estamos à disposição. Um forte abraço e muito obrigado.